Opa, e aí galerinha, tudo bom com vocês? Então hoje eu vou falar sobre que não tá dando mais aqui, meu celular tá travando demais, não tá rodando mais bloco post direito, tá travando, o Blockstrike Mod também tá travando nele. Então hoje eu decidi me falar pra vocês que eu tô meio desanimado com o celular, aí o bloco post tá travando, ele tá dando, quando eu vou jogar Blockstrike Mod ele fica dando 360, virando a tela pro lado. Isso fica meio chato. Aí eu decidi mostrar um celular que eu já tive aí, mostrar o jeito que é meu celular aí agora que eu gravo aí, eu faço link, edito aí os vídeos, faço edição. Aí eu vou deixar aí com vocês para vocês verem como é. E como vocês já viram, eu já vou estar mostrando meu celular no começo do vídeo aí. Eu vou mostrar o celular que eu tive, não repara na minha mão que eu tô mexendo, que todo mundo faz isso. Não sei porque eu também tô fazendo isso. Eu vou aqui mostrar todo o meu celular que eu já tive. Esse aqui não repara a bagunça, que esse aqui é meu quarto, nem repara. Olha, eu vou estar aqui mostrando todo o celular que eu tive, que não tá dando mais. O celular que eu tô usando, que eu tô gravando agora, ele tá travando, não tá rodando mais blog post. Blockstrike Mod tá travando, ele tá perdendo já a graça já. Qualquer momento ele pode estragar. Eu vou estar aqui mostrando, isso aqui é minha cama, não liga. Olha aí, ó. Tem todo o celular. Tem esse aqui, que é o J1. Ele foi meu primeiro, não foi meu terceiro celular que eu já tive um de botão. E teve outro J, não sei. Eu teve um de botão e o outro lá que eu não lembro o nome. Esse aqui é meu celular. Esse aqui foi o mais guerreiro que eu rodava da Free Fire antes de minha atualização, esses negócios. E rodava bem, cara. Rodava mangueiros, ele era tão bom, mas ele... Eu troquei de bateria com meu primo, ele queimou. Ele deu problema, não liga mais, nem liga mais, ó. Bota pra carregar e não liga. Deixa eu tirar esse brinquedo aqui. Ele não presta. Eu tenho esse aqui, que eu tô gravando agora. Caixinha do meu Motorola Moto E 4GB aqui, ó. É o que eu tô usando agora, aí vocês podem ver. O que eu tô usando, ele é bem fraquinho. Ele aqui é o que eu jogo. Tô viciado, velho. Ele não dura nem fora do carregador. Vou mostrar o jeito que é o carregador aí. Esse daqui era o carregador. Não, esse aqui é o carregador que eu uso. Aí eu tenho. Vocês estão vendo essa caixinha? Vocês podem estar pensando que era um K10 que eu tive. Ou vocês estão pensando que é um K10 só porque tem na caixinha. Não, mas não é. Nem eu sei, aliás, eu vou mostrar aqui pra vocês entenderem. Pam, pam. Um iPhone. Isso mesmo, um iPhone. Peraí, deixa eu tirar, tá difícil aqui, ó. É um iPhone que minha tia me deu, minha tia lá dos Estados Unidos, que ela veio aqui pra aqui pro Brasil. Eu tava na casa da minha avó, ela foi lá, aí tá aqui. Quer dizer que é um celular. Ele presta, ele liga, passa, o negócio tá sem carregador, ganha sem carregador. E a tela estragada é bem aqui nele, ó. Tem uma lista preta, aqui tem uma grossona aqui no meio. E aqui também tem lista, eu não enxergo quase nada direito. Ele liga, presta de boa aqui, ó. Meu irmão, acho que é um iPhone 7. Esse iPhone 7 ou iPhone 6, que nós ainda estamos na dúvida. Ele liga e presta de boa. Esse aqui são os celular que eu já tive. Aí já eu ganhei foi um monte já aqui, ó. Esse é o meu celular que eu já tive. Esse aqui que eu ganhei o terceiro, como eu já disse. Que eu ganhei um de botão. Aí esse aqui foi o... Passou, esse aqui era o da minha... Esse aqui antes era meu, passou pra minha avó. Aí minha avó viciou ele. Como eu disse que ele só deu no carregador. Aí meu pai comprou um J-Core pra ela. Ele pegou esse. Aí meu irmão pegou ele pra usar. Aí depois o meu celular, esse aqui quando estragou, eu pedi pra ele. Ele foi lá e ele me deu. Agora eu tô criei o canal nesse aqui. Eu tô jogando nele. Block post, Blockstrike. Aí vi um iPhone. Eu vi esse iPhone aqui agora. Meu irmão falou que vai ver se arruma pra mim. Minha mãe também. A minha mãe pode dar uma dessa se esse celular aqui, ó, o iPhone arrumar, cara. Vou trazer vários jogos do canal, vai ter conteúdo diferente, conteúdo bom. Posso trazer o Among Us, PUBG Mobile, Fortnite, que eu acho que for, sei lá, pode aqui Fortnite ou Free Fire, que vocês quiserem que eu traga. Então esse aqui é
todo aqui, o meu negócio, meu celular aqui. Você pensa, ah, você tem um iPhone, é, papá. Eu já disse bem que eu vou mostrar de novo. Aqui, deixa eu só tirar ele aqui de novo, ó. Bem aqui, ó, como eu já disse, bem aqui nele, ó. Tem uma mancha aqui. Aqui tem uma mancha, aqui tem outra. Ele liga que presta de boa. Aí, né, como eu disse, ele arrumar, fica até bom. Então, isso aqui é que eu queria mostrar pra vocês, que não tá dando mais. Que esse celular aqui, ó, tá travando. Ele não tá, tô desanimado já. É com ele que eu faço minhas edições. Minhas edições meio boas de Free Fire, Rockstar e que é eles. Aí se arrumar meu iPhone, eu posso melhorar minhas edições, deixar um pouco avançada, só um pouco, não muito. Esse aqui é o celular que eu uso. Deixa eu até tirar um negócio aqui, ó, pra colocar a câmera. Ele tem esse aqui, eu acho que esse aqui nele tá estragado, vocês podem ver o que é isso, mas é o negócio do volume. Tá vendo essa parte aqui? Essa parte bem que ele não tem, que tá faltando aqui, que fica onde sai o volume, e aqui na lateral tá quebrado. Aí aqui, ó, não tem a parte de cima do meu. Só isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, não liga pro movimento da minha mão, não sei porque eu tô fazendo isso. Então é isso. So many friends, but I'm still a loner. She left me sad and sober, falling fast down a roller coaster. Me, well, I'm bipolar. So many friends, but I'm still a loner. She left me sad and sober, falling fast down a roller coaster. Me